Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou o César e nesta aula será apresentado como enviar SMS para recuperar senha no Laravel 11. E o que será implementado é o seguinte: compartilhei com vocês a tela do meu dispositivo, em seguida abro o Insomnia para simular uma requisição. Eu tento fazer o login na aplicação, consegui fazer o login de 1 até 6, mas se eu colocar de 1 até 7, não consigo. Login ou a senha incorreta. Mas de 1 até 6, sim. Feito o login, mas imagine eu esqueci a senha. Venho no esqueceu a senha, faço uma requisição, clico em Send, enviado SMS com as instruções para recuperar a senha. Para enviar o SMS, eu estou utilizando este servidor e agente. Abaixo o link para você acessar o servidor e recebi o SMS. Só abrir o mesmo, recebi, abro, está aqui o último SMS que eu recebi com o código. Eu testo se este código é válido, eu testo o código antigo. Venho em validar o código, inclusive está aqui, 721953. Testo, código inválido. Tento este código que recebi agora, coloco 448857. Faço uma requisição, código recuperar senha válido, pego o mesmo ou acrescento um 8 no final e clico em Send. Inválido, testo com o válido. Venho em atualizar a senha, coloco este código e a senha de 1 até 7. Clico em Send, senha atualizada com sucesso, venho em Login, eu realizei o login com este usuário, agora inválido. Mas se eu colocar o 7, clico em Send, consegui realizar o login de forma correta. Esse esqueceu a senha, com a opção de enviar SMS para o usuário receber o código e atualizar a senha, que será implementado nesse tutorial. Melhor tutorial sobre este assunto na internet. Corta isso na edição. Para começar, eu abro o servidor local XAMPP após ter aberto Start o Apache e Start o MySQL, porque será utilizado durante a aula. Próximo passo é abrir no gerenciador de arquivos. Eu abri o XAMPP, que está instalado no disco principal, em seguida o diretório padrão e o diretório Selk, que eu sempre utilizo nas aulas e nos tutoriais. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Após ter aberto no editor, eu pego o código-fonte da aula anterior e coloco dentro deste diretório Selk. Caso você não tenha acompanhado a aula anterior, abaixo o link para você acessar o tutorial, no qual eu apresento como implementar ou recuperar senha enviando e-mail. Agora será enviando SMS. Abrindo no editor, venho no arquivo ler e tem as instruções. Primeiro, preciso ter o PHP 8.2 ou superior, confiro se realmente eu tenho o mesmo instalado. Exato, tenho o PHP e também preciso ter o Composer. Verifico se eu tenho o Composer instalado. Se você não tiver o Composer instalado, abaixo também vai ter um tutorial como instalar o mesmo. Está instalado porque apresentou a versão. Eu tenho os requisitos. Próximo passo é como rodar o projeto. Duplico o arquivo env, este arquivo, e altero o nome para env, conforme está descrito no arquivo ler. Retornando no mesmo, instalar as dependências utilizando o Composer. E atualmente o arquivo env, no meu caso, ele tem a chave. Aqui ele também tem a chave. Sim, ele tem a chave. Eu excluo, então, quando vocês baixarem o código-fonte para não ter esta chave. E para criar a chave, eu executo este comando. Só aguardar o término da instalação. Finalizou. Agora sim, executo o comando para gerar a chave. Executar as migrations para criar a base de dados e também as tabelas. Eu estou com o MySQL startado, posso utilizar o mesmo. E no arquivo env está as credenciais do banco de dados estão corretas. Confira se você colocou corretamente. E agora sim posso executar o comando. Enter.
Executou, limpo o terminal, CLS. E por último, executar iSeed para cadastrar alguns registros. Executou, confiro se realmente criou a base de dados. Para isso, acesso localhost, dashboard e em seguida phpMyAdmin. E tenho a base de dados Selk com a tabela users e também os registros que foram cadastrados utilizando iSeed. Vem em base de dados, seed e tem aqui iSeed. Conteúdo abordado nos tutoriais anteriores. Se você quiser assistir o tutorial como recuperar senha e criar o sistema de login, abaixo é o link para a playlist. E falta startar o projeto. Pego este comando, após ter startado, ele vai indicar qual IP que deve ser utilizado, 127, e eu recomendo o Insomnia para simular as requisições. Bora abrir o Insomnia. Abro mesmo, não vou realizar o login, vou testar sem o login, e quando vocês baixarem o projeto, vai ter esse diretório Insomnia. Esse diretório tem o backup das requisições. Eu posso importar, selecionar, está o backup, está selecionado o correto, disco C, champ, em seguida diretório Insomnia. Esse mesmo backup. Escanear, identificou 6 requisições e uma área de trabalho, essa área de trabalho. Tento listar para ver se está funcionando, clico em Send, token de autenticação inválido, preciso realizar o login. Clico em Send, feito o login. Aqui abaixo tem lista de requisições no Insomnia. Você precisa criar essas variáveis de ambiente neste local. Variáveis de ambiente. As minhas já estão criadas porque eu utilizei no tutorial anterior. Coloco o token correto e tento acessar novamente o listar. Agora sim, listou corretamente. Mas no nosso caso, o objetivo é recuperar a senha enviando o SMS. O projeto está funcionando. Bora começar a utilizar o SMS. Minimizo aqui para ser mais fácil de visualizar e eu crio um serviço. Se eu abrir controllers, API, recover password, estou enviando e-mail. Isso no método está aqui acima. Esqueceu a senha, recupera os dados do usuário, sem control, continua. Se não, acessa este hífen e pausa. Acessa o try-catch, recupera os tokens do usuário, se existir, apaga e cria um novo código para recuperar a senha. E envia no e-mail este código, agora vai ser no SMS, código de 6 dígitos, e no banco de dados salva criptografado. E enviar e-mail ou SMS após cadastrar no banco de dados o novo token recuperar senha. Então aqui não vai ser mais enviar e-mail, será o enviar SMS. E para enviar SMS, posso implementar aqui, como também eu posso criar um serviço. Eu pego este como exemplo, este serviço, Ctrl+C, Ctrl+V, e altero o nome, só aumento para ser mais fácil de visualizar, para o seguinte nome: enviar SMS no recuperar senha, sendo um serviço. Alterei o nome do arquivo, também altero o nome da classe. Retiro essa documentação e aqui também retiro no momento. Qual será o nome do método? O método será send SMS recover password, sem o serviço no final, e o S é minúsculo. E o que está implementado internamente, eu não preciso, posso excluir. Deixo desta forma. Não retorno um array, eu retorno um void, vazio. E vai ter os seguintes parâmetros: number, o número do telefone. Além do número, também tenho o código e, além do código, também preciso receber o seguinte. Esse eu fecho, só fico com a controller. Preciso enviar a data de vencimento e também o horário de vencimento. E agora, como eu implemento este método? Para implementar este método, eu vou seguir a documentação. Abaixo tem um link redirecionando
para esse endereço da iAgente, na qual você pode realizar o cadastro utilizando o link abaixo e receber atualmente 5 envios gratuitos para você testar. Você faz o cadastro, se você tiver o cadastro, como eu, simplesmente realiza o login. Fiz o login, provavelmente você também fez o login, porque você não vai poder utilizar as minhas credenciais, você vai precisar utilizar as suas credenciais para testar. E venho na parte da API para conferir como deve ser utilizado. Acessei a página, venho na parte do HTTP, acessar a documentação da API e tem como utilizar. Na requisição, para esse endereço, eu envio o usuário que eu tenho na iAgente, a senha que você tem na iAgente, o número do celular que vai receber, sem traço, sem o parênteses, somente o número e, por último, a mensagem de preferência sem caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. E essas credenciais eu acrescento nas variáveis de ambiente. Venho no arquivo env e no arquivo env, abaixo das credenciais do banco de dados, eu acrescento letra maiúscula iAgente, underline e depois refere-se ao usuário, sendo user, e a próxima variável de ambiente será a senha, password, recebe as seguintes credenciais. No meu caso, o usuário é esse daqui, você não utiliza este usuário, você coloca o seu usuário que você tem cadastrado nesta plataforma, neste servidor. E depois também coloco a senha. E também não utilize a minha senha, coloque as suas credenciais. Deixo o arquivo env aberto e quando for enviar, eu utilizo isso daqui. Simplesmente copio, coloco entre aspas duplo neste arquivos o serviço. Esta quebra de linha eu retiro, cuidado para não colocar o espaço, porque um espaço em branco é um caractere. Se você deixar com espaço em branco, não vai funcionar. Eu coloco tudo em uma única linha, ponto e vírgula, atribuo este valor para uma variável com o nome de URL underline API. E começo a implementar. Primeiro, método. O que eu estou fazendo? Eu estou enviando. Na documentação você vai ver que tem o método envio. Inclusive, descendo um pouco a mais, temos este exemplo. É ele que eu vou utilizar. Tem a mensagem, acrescento aqui acima, somente a variável será mensagem em inglês. E tenho o texto. O texto será o seguinte. Coloco selk, não compartilhe este dado com ninguém. Somente retiro o não. Eu acho que o não aqui funciona. Se ele apresentar um caractere de forma indevida, eu retiro. Acrescentei, seu código é este código, simplesmente acrescento. Eu concateno, posso colocar dentro do aspas duplo esta variável, mas aqui eu vou concatenar, fazendo desta forma. Próxima frase, válido até, e acrescento o horário. Horário está aqui. Não, primeiro a data, depois o horário. Também não coloco o acento. Você pode testar se funciona com acento. Eu sei que esse ele funciona. No entanto, aqui vou colocar sem o acento. Só coloquei o acento no não. Tenho a mensagem, pego esta variável e substituo neste local. Mensagem recebe o valor que estiver dentro desta variável. Aspas duplo ao redor, por isso eu posso colocar a variável internamente. O número do telefone posso também pegar e acrescentar neste local. A variável, qual é a senha? A senha que está dentro da variável de ambiente. Aqui acima, coloco as credenciais. Primeiro, sendo iAgente user,
e para pegar a variável de ambiente é o env, e depois o nome eu coloquei de agente user. Duplico esta linha, porque agora eu tenho a senha. Coloco password, pego password conforme está no arquivo env e altero neste local. Em função da senha ter caracteres especiais, sendo hashtag, eu utilizo esta função. Pego a mesma e ao redor coloco ela. Assim como eu tenho aqui os caracteres especiais, neste local eu tenho hashtag, que pode não funcionar corretamente. Por isso, utilizei esta função. Pego o usuário e substituo neste local o usuário, e também vamos ter a senha. Substituo aqui. A princípio, já deve enviar. Coloquei um comentário indicando para que serve cada instrução, e para finalizar eu faço a requisição, está aqui, e por último imprimir o resultado, exatamente conforme está na documentação, nada de diferente. É claro, agora eu adapto conforme houver necessidade. Aqui não precisa, já este eco, o imprimir, eu não quero imprimir na tela, eu quero salvar um log. Estamos salvando o log? Exatamente. Salvar log, pego este salvar log e acrescento abaixo. A frase que deve ser salva, SMS enviado com o código recuperar senha, e por último tenho a mensagem que está dentro desta variável. É o que o servidor de SMS está retornando. Salvar o log com resultado, pegar aqui, da requisição. Isso aqui eu posso apagar. Criado o nosso serviço responsável em enviar SMS. É só instanciar esta classe e chamar este método. É neste local. Ao invés de eu enviar dados para o e-mail, eu coloco dados para enviar SMS. Primeiro faço uma injeção aqui acima, coloco vírgula e começo a digitar, sendo o nosso send SMS recover password, e atribuo o resultado para uma variável, pego o nome do método, pode ser diferente, não precisa ser o mesmo nome do método, só coloquei porque é mais fácil. E aqui abaixo, após ter injetado o arquivo relacionado à classe, posso utilizar aqui abaixo. Mas se você não quiser fazer essa injeção, você pode instanciar normalmente a classe utilizando a palavra new. Você pode fazer assim, new, e depois instancia a classe. Eu coloquei a injeção de dependência. Se eu coloquei a injeção de dependência, pego a variável que eu coloquei acima, sendo a variável que recebeu o valor, agora eu posso chamar o método. Começo a digitar, depois eu apresento onde que está o método, sendo este método, e ele precisa de todas essas informações. Primeiro, o celular, se eu der um contraespaço, ele não apresentou as informações que eu preciso. Mas eu sei que eu preciso enviar o celular, e o celular vai estar dentro de user, e depois de user vai ser o seguinte, esse nome. Eu tenho esta coluna? Não, eu não tenho esta coluna. Eu comento no momento e coloco o meu telefone. Você coloca o seu telefone neste local. Somente é só número, entre aspas, duplo. Você coloca o número que vai receber o SMS, e o SMS vai receber um código, o código não criptografado, porque no banco de dados é salvo criptografado, para o usuário enviado sem criptografar. Também a data, só conferir. Eu primeiro coloquei data, depois a hora. Faço a mesma coisa aqui. Primeiro envio a data, mesma ordem que eu estou recebendo os dados, na mesma ordem eu preciso enviar os dados. Chamei o método,
ele vai enviar para este número. Você coloca o seu número neste local. E alterar enviado SMS, eu copio esta linha, depois seguro o Ctrl, 2 pontos, comento e crio abaixo. Enviado SMS com as instruções para recuperar a senha. Acesse sua caixa de SMS. Você pode melhorar esta mensagem conforme você achar melhor para recuperar a senha. Ok, eu deixo assim mesmo. Estou enviando as credenciais que devem ser utilizadas para enviar o e-mail e aqui eu estou enviando, quer dizer, enviar SMS. Eu citei enviar e-mail. E testo se realmente funciona. Antes de testar, eu compartilho com vocês a tela do meu smartphone. Compartilhado a tela, próximo passo é testar o envio. Venho em esqueceu a senha. Só conferir se está startado o servidor corretamente. Aumento aqui, confiro, sim, está startado. Posso testar fazendo uma requisição para o esqueceu a senha. Clico em Send. Enviado SMS com as instruções. Agora é só aguardar o envio do SMS. E recebi o SMS. Próximo passo é abrir o mesmo. Recebi o mesmo. Abro. E tem aqui, não compartilhe este dado com ninguém. Seu código é depois válido até a data e também tem o horário. Eu testo se este código está válido, que eu recebi. Rota criada na aula anterior, venho em corpo e faço uma requisição utilizando este código que eu recebi. Só alterar 664806. Coloco um 7 no final primeiro, clico em Send, código inválido, retiro o 7 e testo, código recuperar senha válido. Significa que eu estou recebendo o código correto para poder atualizar a senha. Próximo passo, se eu já validei, posso atualizar a senha utilizando este código. Testo o login de 1 até 6 primeiro, consegui realizar o login. Próximo passo é ir em atualizar a senha, coloco o código e a senha de 1 até 7. Clico em Send, atualizado a senha, venho em Login, tento de 1 até 6. Clico em Send, login ou a senha incorreta. Se eu colocar o número 7, agora sim está correto. Eu recebi o código pelo SMS, validei o código e depois eu atualizei a senha. Rotas criadas em aulas anteriores. O SMS eu recebi corretamente. No entanto, eu coloquei este número fixo. Lembrando que eu havia citado para você colocar o seu número verdadeiro. Eu coloquei qualquer número para testar. Esse valor ele deve vir o que estiver cadastrado no perfil do usuário. Na tabela Users, eu não tenho a coluna relacionada ao telefone. Eu crio uma Migrations para criar uma nova coluna no banco de dados, Migrations, e abro um novo terminal, PHP Artisan, em seguida Make para criar alguma coisa, quero criar uma Migrations com o nome de alterar a tabela Users, no final a palavra Table. Enter para criar. Criou a Migrations, próximo passo é implementar a mesma, e dentro deste método yup, eu indico, quero alterar na tabela Users, acrescentando uma coluna do tipo string com este nome, com máximo 15 caracteres, pode ser nula e deve ser acrescentada depois da coluna senha. E também acrescento caso seja necessário realizar um rollback. Venho na base de dados, e na tabela Users, em estrutura, depois desta coluna deve ser acrescentada essa nova coluna. PHP Artisan, eu quero executar as migrations. Simplesmente migrate. Executou corretamente, confiro no banco de dados, estrutura, e tenho a coluna telefone. E esta coluna telefone, ela vai receber o número que vai receber o SMS. Eu coloco o número para o usuário 1,
este usuário recebe o número do telefone. Você vai colocar o número do telefone que vai receber o SMS. Importante, coloque o número verdadeiro, senão você não recebe o SMS. E testo se realmente está funcionando. Conferir se eu já posso testar, fechar tudo e abrir a controller novamente. Recover. Em Recover não posso ainda, porque eu deixei o valor fixo. Deve pegar o que vem do banco de dados desta coluna. Falta retirar a barra na frente. Salvar. Estou enviando o número do telefone que está vindo do banco de dados, o código e a data e o horário. No Insomnia, somente antes de eu fazer uma requisição, eu compartilho com vocês a tela ou não. Primeiro venho em Esqueceu a senha e clico para fazer uma nova requisição. Clicando em Send, enviado SMS e recebi o SMS. Conferir, abrindo o mesmo, recebi, abro e tem aqui, não compartilhe este dado com ninguém e seu código. Será que este código é válido? Testar no Insomnia. Validar o código, coloco o código 721953 e o e-mail é o mesmo que eu fiz a requisição. Clico em Send, código válido, mas se eu colocar um 7 no final, clico em Send, código inválido. Retorno para o válido, copio e atualizo a senha colocando a senha correta, de 1 até 6 e a letra A. Clico em Send, editado, tento fazer o login com a senha antiga, não consigo, mas se eu colocar a senha atual, clico em Send, consegui atualizar a senha, quer dizer, atualizei antes e agora realizei o login. Desta forma, eu apresentei para vocês como recuperar a senha enviando SMS como código. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.